muita alegria que nós nos reunimos para adorar o nosso Deus. Hoje é a última ministração da série Fim dos Tempos. Falamos aí diversos aspectos sobre o fim, falamos o que não era o fim, falamos sobre os sinais do fim, falamos sobre a volta efetiva de Jesus, e agora vamos falar sobre o que acontecerá nessa volta, no que é chamado de juízo final. E para falar sobre o juízo final, trago o tema seguinte: quando Jesus voltar, qual será o teu destino? Olha só, quando Jesus voltar, qual será o teu destino? É uma pergunta tão séria, irmãos, que vale a reflexão pessoal. Sabe, é um convite à reflexão. Se Jesus voltasse hoje, qual seria o teu destino? E vamos ao texto em Mateus 25, 31. A gente vai ler agora 3 versículos e na sequência a gente lê os demais. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Faço de novo a pergunta: se Jesus voltasse hoje, qual seria o seu destino? Você estaria dentre as ovelhas, ou você estaria dentre os bodes, ou os cabritos, como outras versões falam? E você pode refletir sobre essa pergunta, e é uma pergunta que eu costumo fazer para as pessoas. Se você morresse hoje, você iria para o céu ou para o inferno? E muitas pessoas dizem: Bruno, eu acho que eu iria para o inferno. E para elas tudo bem. Elas não param para refletir no que isso significa. Passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Pasmem, algumas pessoas não se preocupam com isso. Mas chegará o dia que seremos separados uns dos outros, ovelhas de bodes. Mas você pode se perguntar: ok, como é que eu faço para ser ovelha? O que eu faço para ir para o céu? Veremos ao longo do texto. Mas vemos que Jesus, se na primeira vinda veio como um cordeiro humilde, que foi humilhado e morto, na sua segunda vinda, ele virá como um juiz. E você não precisa ser do ramo do direito para saber qual a função de um juiz. Um juiz, ele condena ou absolve. Um juiz vai mandar para a cadeia ou vai te libertar. E o juiz supremo, Jesus Cristo, quando voltar, condenará para a eternidade alguns e salvará para a eternidade outros. Ou é ira, ou descanso eterno, ou é inferno, lago de fogo de enxofre, ou céu, os braços de Cristo. Ou é bode, ou é ovelha. Não tem um terceiro grupo. Não existe meio termo. Não existem estágios entre o inferno e o céu, como se você pudesse ir galgando postos. Não existem várias vidas. Como eu cria no passado, sendo espírita, só existe uma vida. E o que você tem feito da sua vida? Se Jesus voltasse hoje, você estaria entre os bodes do lado esquerdo ou entre as ovelhas do lado direito? Por favor, não force o texto dizendo que esquerda, direita tem alguma coisa a ver com política. Não force o texto para isso. Simplesmente Jesus diz: as ovelhas estarão do lado direito, e eu estou falando da minha direita, e os cabritos, os bodes, estarão à sua esquerda. E o que determina estar à direita ou à esquerda do Pai? O que faz de você uma ovelha ou um bode? O que você faz da sua vida é o que determina. Quem é o seu Senhor é o que determina. Quem é que guia a sua vida? Jesus ou qualquer outra coisa ou pessoa? Se Jesus não for Senhor sobre a sua vida, você não faz parte das ovelhas. Se você um dia
fez uma oração decorada, repetida, eu aceito Jesus como meu Senhor, Salvador, e você acha que aquilo ali está tudo certo, você pode estar enganado. Tudo bem, você pode fazer essa oração decorada, não é problema nenhum, mas eu te pergunto, Jesus é Senhor sobre a tua vida? Você sabia que há milhões de evangélicos, frequentadores de igreja, que estarão do lado esquerdo dentre os bodes? Você sabia que muitas pessoas profetizam em nome de Deus, pregam em nome de Deus, fazem até milagres em nome de Deus, e na hora H, Jesus vai dizer, aparta de mim, não conheço vocês. Sabia que Jesus diz isso em Mateus capítulo 7? Naquele dia, vocês dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres. E Jesus diz o que para essas pessoas? Parta de mim, não os conheço. Você sabia que muitos que se dizem cristãos, na verdade não são? Talvez fizeram uma oração decorada, talvez servem nas suas igrejas, cantam, tocam, pregam, até são pastores, mas nunca renderam os seus corações a Cristo. Você é um discípulo de Jesus? Jesus é o teu Senhor? Por quê? Se Ele não for Senhor sobre a tua vida, você vai para o inferno. Bruno, mas que papo pesado é esse? Pois é. Por que as igrejas não falam sobre isso? Porque isso é papo pesado. Isso aí não alimenta o ego. Eu quero dizer que eu vou vencer. Eu quero ouvir que eu vou ser vitorioso, Bruno. Não quero ouvir de papo de inferno e céu. Pois é, irmãos. Imagina se os jornais, as autoridades não nos falassem a respeito do coronavírus. Ninguém ia estar usando máscara, ia estar todo mundo de qualquer jeito, e certamente milhões e milhões de pessoas a mais estariam morrendo. Precisamos alertá-los que Jesus voltará como um juiz, e Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Em qual lado você se encontra hoje? Jesus é Senhor sobre a tua vida? Vamos ver o que o texto nos diz. Primeiro ponto, então, a volta de Jesus e a separação entre os homens. Verso 31 ao 33. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. O texto fala que Jesus se intitula como Filho do Homem. Era o título que o profeta Daniel falava sobre o Messias que viria, e Jesus, como quem diz, eu sou o Filho do Homem, eu sou o Messias que o povo judeu esperava. Agora imagina a cena, Jesus vindo do céu, sentado num trono glorioso, milhares e milhares de anjos ao seu redor. Imagina a cena, irmãos, Jesus sentado no trono, aqui no morro da TV, sentado num trono, com milhões de anjos ao seu redor, e todas as nações da terra diante dele. Todas as nações significa todas as pessoas que passaram pela terra ao longo dos milênios. Quantas bilhões de pessoas estarão aos pés do Senhor Jesus? Eu não sei. 50 bilhões? Não sei. Mas imaginem, todas as pessoas prostradas diante do Senhor. Naquele momento, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, mas não haverá mais tempo para alguns. Se você está esperando esse momento para se arrepender, saiba que será tarde demais. Jesus te chama para que você se arrependa dos seus pecados, creia nele como seu Salvador e Senhor, e Ele te chama para ser discípulo dele. Talvez você tenha dito, eu quero Jesus como meu Salvador, mas você não segue Ele. Você sabia que muitos que frequentam a igreja não são seguidores de Jesus? E eu pergunto para você, você é um seguidor de Jesus? Você sabia
que milhares e milhares de pessoas que vão à igreja não são parte das ovelhas de Cristo. É uma mensagem dura, mas é necessária, porque é necessário alertar, porque Jesus está às portas, como vimos. Acredito que estamos no fim do princípio das dores, como pregamos, e provavelmente a grande tribulação está às portas. Irmãos, um vírus de nada, estou falando entre aspas, né? Ele tem matado milhões de pessoas, isso é muito sério, é verdade. Mas irmãos, você conhece muitas pessoas que esfriaram na fé por causa de um vírus. Você conhece muita gente que esqueceu de Deus, está preocupada em resolver a sua vida nesse momento crítico que estamos vivendo. Se por um vírus de nada, e coloco entre aspas isso, as pessoas estão esfriando na fé, imagine na grande tribulação, irmãos, quando talvez radicais islâmicos, ou seja lá quem for, chegará de metralhadora aqui dentro e vai dizer: Diego, nega Cristo ou te matamos? Sol, negue a Cristo ou te matamos? Você está preparado para esse dia? Irmãos, ouso dizer que, eu não vou chutar números aqui, mas qual o percentual de pessoas que não está preparado para isso? Sabe por quê? Lembra da multidão? Jesus falando para a multidão queria o quê? Encher a barriga. A multidão queria a benção. A multidão queria a vitória. A multidão queria resolver os seus problemas. Quando Jesus começa a apertar o discurso, os discípulos chegam: não, Jesus, esse discurso é muito duro. O pessoal já está vazando, Jesus. Jesus disse o quê? Pode ir. Pedro diz o quê? Senhor, para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Irmãos, precisamos ser uma igreja que vive efetivamente o ser discípulo de Jesus. Você é um discípulo de Jesus? Você está dentre as ovelhas ou você está do lado esquerdo? Se Jesus voltasse hoje, onde você estaria? E Jesus, nessa cena gloriosa, no trono celestial, cheio de anjos, olha que interessante, ele estava 3 dias de ser sacrificado ou crucificado. Ele seria traído por um deles, ele seria cuspido, humilhado e crucificado, ele seria negado por um dos seus, ele seria abandonado por os seus discípulos, mas ele falava sobre um tempo vindouro, além daqueles 3 dias que ele estava prestes a viver. Aqui temos uma primeira grande lição. Jesus, quase que na beira do furacão, olhava além da tempestade. Como você tem vivido nesse tempo de tempestade? Você tem olhado para a tempestade em si? Ou você tem aprendido com Jesus a olhar para além dela? Irmãos, o corona vai passar, a vida vai voltar, entre aspas, ao normal, e talvez muitos de nós estão tão excessivamente angustiados, irmãos, pessoas tirando a própria vida, pessoas depressivas. Vamos experimentar olhar para além da tempestade, vamos experimentar alimentar a gente com palavras de esperança, com palavras que nos reforçam a expectativa de uma era vindoura, por que não? Precisamos enxergar além. Mas enfim, estava lá todas as nações, estará lá diante de Cristo todas as nações, ovelhas de um lado, cabritos do outro, e aí ele vai começar a separar. Essa separação, ela não é por placa de igreja, não é assim, membros da Viva para a direita, membros da outra para a esquerda, não. Essa separação também não é por nação, brasileiros à direita, vocês aqui sei lá, de onde a esquerda, não. Essa separação vai ser nominal. Ele vai dizer: Diego, vinde bendito à minha direita, tu és minha ovelha. Ele vai dizer: Juquinha,
à esquerda, maldito. Ele vai dizer: sol à minha direita, entre, bendita. Aproveite, usufrua da eternidade. Vai dizer a Jujubinha: cabrito, à esquerda. Mateus: bendito, entre à direita. Nominalmente seremos separados, e você vai ser chamado de bendito ou maldito. O que você tem feito da sua vida? A minha angústia é chacoalhar a cabeça desses que estão aqui e desses que nos ouvem. O que você tem feito pelo amor de Deus? O quanto você tem se entregue à missão de Deus na terra? E tenho me colocado para fora toda a minha angústia por meio de palavras, porque me deixa angustiado o fato de ver um povo morno. Cadê a igreja de Cristo? Cadê a igreja de Cristo a se levantar num tempo de crise? Os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem estão fazendo muito mais do que o povo de Deus. Estão desgastados, trabalhando tantas e tantas horas, preocupados em talvez serem contaminados. Estão fazendo ok o seu trabalho, é verdade, mas nós, povo de Deus, o que estamos fazendo? O que o povo de Deus está fazendo para dar razão da esperança que há em nós? Se você é uma ovelha, pelo amor de Deus, fale das boas novas para o povo lá fora, faça discípulos. E se você é cabrito, pelo amor de Deus, acorda. Até quando ficaremos mornos? Porque Deus vomita os mornos. Até quando ficaremos inertes? Até quando o pastor vai ter que se esgoelar para que o povo de Deus acorde e entenda que é uma missão, que estamos em guerra, que os inimigos, e é uma guerra espiritual, é verdade, estão se armando pesado, e o povo de Deus está inerte assistindo o Fantástico? Onde está o povo de Deus com os joelhos dobrados em oração? Onde está o povo da Viva em reunião de oração? Onde está o povo da Viva estudando a Bíblia, pregando a palavra? Onde estão? Onde estão os discípulos de Jesus? Onde estão aqueles que se prostram aos pés do Mestre? Aqueles que serão chamados de benditos, venham herdar o reino dos céus. Porque vejo que infelizmente a igreja brasileira, pelo menos agora, está tomada dos cabritos, os bodes que só atrapalham, que são desobedientes, que inclusive machucam as ovelhas. Onde estão as ovelhas? Onde estão os discípulos? Se Jesus voltasse hoje, você estaria à direita ou à esquerda? Vamos ao destino das ovelhas, verso 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Jesus é rei. Ele sentou no trono do reino do universo. E ele vai dizer às suas ovelhas: venham, benditos de meu Pai. Imagina, Edgar, entre, bendito de meu Pai. Cacá, entre, bendita de meu Pai. Imagine você ouvindo essas palavras de Jesus. Bruno, entre, bendito de meu Pai. Você anseia por ouvir essa frase com o seu nome? Você espera realmente ouvir essa frase? E se fosse hoje, você ouviria essa frase? Essa frase, quando ele falar, se você ouvir a frase maldito, não haverá mais tempo. Senhor, me perdoa, agora eu me arrependo. Não haverá mais tempo. E esse convite que Jesus vai fazer na eternidade, para entrar na eternidade, é um reflexo dos convites que Ele tem feito hoje. Quantos convites fazemos aqui todos os domingos? Quantos convites por meio de mim o Senhor tem feito? Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Convites do tipo: o reis que é chegado o reino dos céus, portanto arrependam-se dos seus pecados.
Se você é discípulo de Jesus, saiba, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa ter uma vida nova, uma vida transformada. Caminhava naquela direção, agora caminho nesta. Teve algum dia na sua vida que você mudou a rota? Você se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados? Bruno, eu sou longe de ser perfeito. Não estou falando sobre perfeição. Todos os dias peco, perdi as contas dos pecados meus dessa semana. Mas luto. O que diferencia a ovelha do bode é que a ovelha luta contra os seus pecados, clama por misericórdia ao pastor e diz: pastor, me diz onde eu ando, pastor, me livra do mal, pastor, me diz onde tem comida, pastor, eu quero que tu sejas o meu Senhor. Esses são os discípulos, estas são as ovelhas. Esses vão ouvir: vinde, bendito, venha que você está preparado para herdar o meu reino que foi preparado antes da fundação do mundo. Benditos de meu Pai, um reino que nós vamos herdar. Hoje, nós somos herdeiros desse descanso eterno por direito, mas um dia herdaremos de fato. Como um filho tem um pai rico, e esse filho, ele vai herdar a sua herança, vai herdar o que o pai tem, mas enquanto o pai está vivo, ele é herdeiro por direito. Quando o pai morre, ele será herdeiro de fato, e nós herdaremos o descanso eterno. E de novo pergunto: e se fosse hoje, ele te chamaria de bendito? Mas o que as ovelhas fizeram para merecer o céu? Vamos ver o verso 35 e 36. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Um leitor desavisado pode olhar para esse texto e dizer assim: salvação é por obras. Tá, então eu tenho que dar comida para o pobre para ser merecedor do céu, eu tenho que dar cobertor na rua para merecer a eternidade. Não. A Bíblia, irmãos, ela sempre deve ser entendida sob a luz do contexto maior. É a Bíblia que interpreta a própria Bíblia, e a Bíblia nos mostra que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A nossa salvação não é por aquilo que a gente faz de bom, a nossa salvação é por aquilo que Jesus fez em nosso favor. Somos salvos pela graça, mediante a fé, é pela fé. E eu te pergunto: você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Beleza, mas sabe que crer em Jesus propriamente não é suficiente? Até os demônios creem em Jesus e tremem de medo. Agora, nós precisamos crer, confiar no que Ele fez e não em nós, fazemos, e nos entregar ao senhorio dEle. Mas perceba que essas boas obras que vimos na tela, não são causa da salvação, elas são consequência. As boas obras são um fruto de uma árvore alicerçada em Cristo. O fruto é a consequência, a raiz é a causa. Se você está enraizado em Jesus, a consequência será o fruto das boas obras. Se você tem frutos que não são de boas obras, a sua raiz não está em Jesus. As ovelhas são aquelas que fazem boas obras como consequência de uma vida conectada em Cristo. Se você percebe boas obras em sua vida, é porque você está conectado na raiz. Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Você faz boas obras se e somente se estiver conectado a Cristo. Então, essas boas obras são indícios, elas são como um termômetro. Então, cada um olhe para a sua vida e avalie: será que estou vivendo uma vida como um genuíno discípulo de Cristo? Será que vivo uma vida como uma genuína ovelha?
Será que a minha vida reflete uma vida de ser discípulo de Jesus? E aí eu pergunto de novo, você hoje é uma ovelha ou você hoje é um bode? As ovelhas expressam o ser ovelha por meio de boas obras, dão de comer a quem tem fome, resolvem o frio daqueles que passam frio, visitam o doente e oram por ele, visitam o preso, abrigam o órfão. Enfim, o que você tem feito? Talvez você esteja dormente, talvez você esteja bêbado com as mídias sociais, mais preocupado com a quantidade de likes do que propriamente com as boas obras. Fomos salvos pela graça mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie, mas fomos salvos para as boas obras. Você foi salvo para arregaçar as mangas e trabalhar em prol do reino de Deus. O que você tem feito? Cada um avalie a si mesmo e observe se você segue uma vida de ovelha ou uma vida de bode. Esse texto, inclusive, dá a entender, mas baseado em outros textos, principalmente, que há uma espécie de galardão no céu. Ok? Somos salvos não por aquilo que fazemos, mas as boas obras gerarão um tipo de recompensa no céu. E não há unanimidade entre os teólogos do que é esse galardão. Gosto de uma interpretação que fala, ou que supõe, que o galardão diz respeito a senso de satisfação, de que algumas pessoas no céu terão um senso de mais satisfação do que outras, mas isso não gerará, vai dar música baiana daqui a pouco, isso não gerará inveja nas pessoas. Não, o cara tem mais satisfação que eu, queria ter a satisfação dele. Não, eu vou estar plenamente satisfeito na minha perspectiva e ele na dele. Para entender isso, vou fazer uma breve ilustração. O gosto pelo café. Quando eu era criança, eu ia nas férias de julho e no verão também para a casa da minha avó, Gessi. Vó Gessi, um beijo para a senhora, deve estar nos assistindo, ao vivo ou gravado. E a avó Gessi mora lá em Bituba. E nas férias eu ia para lá e eu ia surfar. E à tarde voltava para a casa da avó e ela esperava com o café da tarde. Aquela bacia de bolinho de banana, cheio de açúcar e canela. Uma bacia grande e eu e o meu primo devorávamos a bacia em menos de 5 minutos. Mas junto da bacia de bolinho de banana, ela servia café. Criança não costuma gostar muito de café. Então, o que fazíamos? Botávamos leite, bastante açúcar e gelo. Porque quente e amargo, puxa, vamos beber uma coisa doce e fria. Então, imagina o que era o café que nós bebíamos. Mas eu amava o café da tarde na casa da avó Gessi. Claro que o contexto fazia com que isso era muito amável, né? Férias e casa da avó, aquela coisa que tudo vale. Mas havia uma satisfação. O tempo foi passando, eu tirei o gelo do café. Passou-se o tempo, tirei o leite. Passou o tempo, tirei o açúcar. E vai passando o tempo, não, agora é o café assim, agora é o café assado, o grão, o pó e etc. Ou seja, lá na minha infância, se eu experimentasse o café que eu bebo hoje, quente, amargo e etc., eu não ia gostar. Havia uma satisfação tal naquela época, e hoje eu tenho outra satisfação, hoje aprecio mais o café. Mas eu não tinha inveja, quando eu era mais jovem eu não tinha inveja de alguém que tomava café preto sem açúcar. Percebe? É só para ilustrar a perspectiva da satisfação que teremos no céu. Pelo menos gostei dessa avaliação, dessa interpretação a respeito de níveis de satisfação e acredito. E eu quero ter o maior nível de satisfação possível que for no céu. E essa satisfação ela é consequência das tuas boas obras. Como será o teu galardão no céu? Interessante que Jesus não disse assim: ovelhas, vocês pregaram para multidões,
vocês cantaram em um estádio lotado, vocês fizeram maravilhas, vocês fizeram milagres. Ele não diz isso, ele diz: você alimentou o faminto, você deu de beber a quem tinha sede, você deu uma blusa de lã a quem estava com frio, você fez as pequenas coisas cotidianas sem nem ninguém saber. Você não esperava a recompensa, você simplesmente fez, porque o fruto é algo natural de uma árvore que está enraizada em Cristo. Eles não estavam esperando recompensas, eles nem sequer tinham se ligado que eles tinham feito para Cristo. Olha só, verso 37 a 40. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Mais um. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum destes meus menores irmãos, a mim o fizeram. Eles nem lembravam que tinham feito essas ações, porque eles não buscavam recompensa. As boas obras fluíram naturalmente dessas pessoas, ou seja, as boas obras que nós fazemos não devem buscar recompensas. As boas obras que nós fazemos são uma expressão de gratidão, são uma expressão de amor por tudo que Jesus fez em nosso favor. Se nós não andamos em boas obras, provavelmente nós temos um coração ingrato, um coração de gelo, um coração de pedra, que está mais preocupado com os benefícios próprios do que satisfazer a necessidade do outro. E ele diz aos pequeninos irmãos, ou seja, Jesus se identifica com o sofrimento dos seus. Jesus meio que personifica o discípulo sofredor. Jesus se identifica com quem sofre. E você? Tem se identificado com quem sofre? Você se compadece? Você tem um coração compassivo para com aquele quem sofre? Esse é o coração do discípulo, que da mesma forma que o mestre se identifica com o sofredor. Bom, falamos sobre o destino das ovelhas. Agora vamos ao destino dos cabritos no verso 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Se por um lado, para as suas ovelhas ele diz: benditos, venham, entrem no reino preparado para vocês. Por outro lado ele diz: cabritos, vocês são malditos. Eu não gostaria de ouvir essa frase. E essa separação de novo é nominal. Diego, bendito. Juquinha, maldito. Negão, Jesus vai te chamar de negão, bendito. Ô Jujubinha, maldita. Ele vai chamar pelo nome, irmãos. E uns ele vai dizer bendito, outros ele vai dizer maldito. E preciso alertar-vos, porque esse dia se aproxima. E se você não se arrepender enquanto é tempo, naquele dia não haverá mais possibilidade, porque não existe intermediário, não existe estágios intermediários, não existem outras vidas. Se você não se arrepender nessa vida, você vai ser condenado para a eternidade. E ele diz: afastem-se de mim. Jesus derramará sobre estes a sua ira santa. Se por um lado ele vai abençoar uns e vai estar junto destes, desse ele diz: apartam de mim. Em Mateus 7 diz o quê? Não os conheço. E essa palavra conheço tem a ver com intimidade. Nunca tive intimidade com vocês. Vocês nunca sequer oraram, só oravam lá em pé na igreja para todo mundo ver. Nunca alimentaram o faminto, só alimentaram aquele para aparecer no Instagram. Vocês nunca fizeram nada para mim, vocês fizeram para vocês, vocês fizeram para encher o ego de vocês. Malditos, apartem de mim. E de novo, irmãos, é pesado,
mas é necessário esse alerta, porque ainda dá tempo de se arrepender. E não só dá tempo de se arrepender, mas mais. Ainda dá tempo de pregar para os nossos, porque neste dia, marido vai se separar de mulher, pai vai se separar de filho, irmão da viva vai se separar de irmão da viva. Espero que não, mas as pessoas serão separadas. Imagine você, vendo seu pai, a sua mãe, marido, filho, esposa, seja lá quem for, indo para o abismo eterno. Imagine a tristeza no seu coração. Se isso não mexe com você, talvez você não tenha entendido a realidade. Talvez você esteja brincando de ir na igreja. Talvez você esteja brincando de evangelho, brincando de ser discípulo de Jesus. Se você não está preocupado com aquele que te rodeia, porque naquele dia ele pode ser separado de você, talvez você não tenha entendido a gravidade que isso é. Seremos separados uns dos outros. Espero que nós estejamos todos dentro das ovelhas de Cristo. Porque o que acontece com os cabritos? 42 e 43. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede, nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Ou seja, os bodes têm uma vida sem frutos. Eles não vão ser condenados porque eles se omitiram. Eles vão ser condenados porque não se prostraram aos pés do senhorio de Cristo. Ainda dá tempo de se prostrar ao senhorio dele. Naquele dia não haverá mais tempo. Olhe para a sua vida. As boas obras são um termômetro, as boas obras são um indício, são um espelho, que você olha e, estou fazendo, não estou fazendo, e aí há tempo de a gente acordar, e perceba que Jesus não fala, olha, vocês vão para o inferno, porque vocês mataram, porque vocês foram adúlteros, vocês roubaram, ele diz o quê? As pequenas coisas do cotidiano, vocês sequer deram de alimento ao faminto. Um dia eu pedi um copo d'água na tua porta e tu sequer abriu a porta para mim. Um dia eu pedi um cobertor e tu me negou. Um dia eu pedi um abraço e você ficou com medo do corona. O que estamos fazendo, irmãos? Tudo isso é para a gente acordar e despertar para uma realidade que é iminente. Jesus está às portas. Irmãos, quando alguém disser, fique tranquilo, no fim, tudo vai ficar bem, todo mundo vai ser salvo. Irmãos, cuidado, porque estes são enviados de Satanás, que dizem que tudo vai ficar bem, que todo mundo vai ser salvo. É mentira. A Bíblia é bem clara. Aqui nós lemos o texto e diz que muitos vão para a condenação eterna. Por isso a importância de ouvir essa mensagem. O que você tem feito para que um cabrito se torne ovelha? Jesus se identifica com o sofrimento dos seus, 44 e 45. Eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes, mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Quando negamos algo a alguém, sobretudo a um irmão em Cristo, estamos deixando de fazer a Cristo, porque ele se identifica com os seus. Você tem entrado na vida das pessoas? Você tem intencionalmente se aproximado de pessoas? Porque como é que eu vou saber se o irmão está em necessidade? Se eu sequer falo com ele? Eu tenho a minha vida na minha casa e sigo a minha vida independente. Irmãos, nós precisamos estar na vida uns dos outros. Precisamos nos conectar. Precisamos caminhar juntos. E nessa caminhada junto, nós nos identificamos e nos compadecemos daqueles que sofrem. Quantos evangélicos ficarão surpresos naquele dia, irmãos? Quantos vão chegar naquele dia e dizer, Senhor, eu fui pastor de uma igreja de 5.000 pessoas.
olha as multidões que eu preguei. Senhor, quantos milagres eu fiz. Senhor, eu orei por aquele cara que estava paralítico e ele andou. Jesus vai dizer: aparta de mim, nunca tive intimidade contigo. Percebe que para ser cristão não basta falar, até papagaio fala. Se ensinar um papagaio faz uma oração para aceitar Jesus. Agora, ser discípulo de Jesus é outra história. Lembra o que Jesus disse? Você quer me seguir? Ok? Abre mão de ti mesmo, nega-te a ti mesmo, tome sua cruz e me siga. Você está disposto? Você quer seguir Jesus de verdade? Ou você prefere seguir as suas próprias vontades? Você prefere seguir os seus próprios entendimentos? Quem você segue? Jesus ou a si mesmo? E o desfecho final no verso 46. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, não há possibilidade, quem vai para o inferno não vai ser aniquilado, tá? Esqueça algum ensinamento que está por aí, que diz que quem vai ser condenado em algum momento vai ser aniquilado e vai deixar de existir a sua alma. Não. Todos nós receberemos um corpo. Alguns um corpo para sofrer, outros um corpo glorioso para gozar com Cristo a eternidade, para aproveitar Ele. E isso vai ser eterno, irmãos. Não tem aquele estágio intermediário, o purgatório. A Bíblia não fala nada sobre isso. Isso é uma invenção humana. Ou você vai para o inferno e você é um cabrito, ou você é ovelha e vai para o céu. E não haverá a possibilidade de sair de um lugar para outro, porque existe um abismo entre o inferno e o céu. O tempo é agora. Se você nunca se arrependeu dos seus pecados, se você está mais preocupado em seguir as próprias vontades, ainda há tempo de dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu quero me arrepender, eu quero crer em Ti e eu quero Te seguir. Muitos acreditam, têm remorso e não seguem, e acham que são cristãos. Irmãos, ser cristão, há uma necessidade de entrega. Você já entregou de verdade o seu coração a Cristo? Você é um servo dele? Você é um discípulo dele? Tem certeza? E cada um avalia a si mesmo, irmãos. Esse texto fala comigo, e eu me pergunto, agora que esse texto fale com cada um de vocês, pelo poder do Espírito Santo. A vida é curta, irmãos, e Jesus está às portas. A banda pode subir? E diante dessa brevidade da vida, como você tem vivido? Como você se vê hoje? Se Jesus voltasse hoje, você estaria entre os cabritos ou entre as ovelhas? Qual é o teu destino? Ele vai te chamar: entre, bendito, ou ele vai te chamar: afasta de mim, maldito? Ele vai te chamar: venha, entre para o céu, ou ele vai dizer: afasta de mim? Eu espero que todos nós venhamos a ouvir a seguinte frase: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Alguns ouvirão a seguinte frase: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, façam uma autoanálise, olhem para suas boas obras e vejam se vocês são ovelhas ou cabritos. Ainda há tempo. Se você se vê como um bode, ainda há tempo de se tornar ovelha, irmãos. Ainda há tempo de regeneração, ainda há tempo de arrependimento. Agora, últimas aplicações. Se você olha para a sua vida e você diz: não, eu sou ovelha, Bruno, eu estou lutando contra o pecado, estou lutando para fazer boas obras, eu sei que eu sou ovelha. Então, queridos, primeiro, esteja conectado a Cristo, esteja em oração diária, por favor, esteja em leitura da palavra,
e esteja conectado com a igreja local. Esteja próximo dos irmãos, esteja em um pequeno grupo, esteja vivendo a vida na igreja. Se você não está em pequeno grupo, me procura, me manda mensagem. Essa semana a gente vai recomeçar os pequenos grupos. Esteja próximo um do outro, porque juntos nós nos fortalecemos, em Cristo sobretudo. Então, se você é ovelha, esteja conectada com o pastor e com as demais ovelhas. Ovelhas caminham juntas. Quer ver a ovelha? Vai aqui na CETEP, a 100 metros daqui, tem um monte de ovelha no pasto, elas andam juntas. Vamos estar próximos, irmãos. E mais, se você é ovelha, por favor, faça outras ovelhas. Isso não é tarefa só do pastor da igreja, isso é tarefa de cada um de nós. O que você tem feito com quem te rodeia? Você tem colado em pessoas? Você tem dito assim: olha, irmão, vamos sentar e tomar um café, vamos bater um papo. Você tem feito isso? Você tem entrado na vida de pessoas? Jesus entrou na minha vida e me transformou. Eu estava morto nas baladas, enchendo a cara e fazendo um monte de besteira, indo direto para o inferno. Mas teve alguém que disse: Bruno, há outra esperança, há uma expectativa de preencher o vazio que tu tens dentro do peito, há um sentido para a vida que tu busca na balada, há uma expectativa de descanso eterno para essa tua falta de paz que tu carrega no peito. Mas alguém sentou para tomar um café comigo, alguém disse: Bruno, eu vou te acompanhar, eu vou te ajudar a entender a Bíblia. Bruno, eu vou caminhar contigo, eu vou te fortalecer, quando tu precisares eu estarei contigo. Bruno, precisa de alguma coisa? Você tem feito isso? E se você não está fazendo isso, saiba que você está negligenciando o propósito de vida. Se você não faz isso, você não entendeu nada, ou quase nada. Se você não entrou na vida de alguém para viver a vida do outro, você está negligenciando o propósito de vida seu. Você está negligenciando o que Jesus disse para você fazer, porque se Jesus abriu mão da sua glória, entrou na terra para servir a nós, quem dirá nós não vamos entrar na vida do outro para dizer: cara, vamos tomar um café, o que eu posso te fazer para te ajudar? O que tu precisa? É de dinheiro? É de oração? É de Bíblia? É do quê? Mas cara, conta comigo, não tenho muito para te oferecer, mas o que eu tenho eu te dou. Foi o que os discípulos disseram para o indivíduo que pedia moedas. Irmãos, entrem na vida de outras pessoas, ajudem-nas a ler a Bíblia, orem por elas, orem com elas, e intencionalmente façam amizades. Temos dito isso aqui ao longo de 1 ano e meio. Estejam próximos, mas isso tem que ser intencional. É necessário romper a barreira da inércia. Faça discípulos se você é ovelha. Agora, se você se vê como um cabrito, se você se vê como alguém que está destinado ao inferno, como eu estava no passado, eu disse: sim, Jesus, eu quero dar um passo de fé, entregar a minha vida ao teu controle. Irmãos, quando que eu imaginei que eu me tornaria pastor? Alguns aqui me conhecem do passado. Quando que eu imaginei? Mas em algum momento eu disse sim, e não um sim da boca para fora, um sim que mudou tudo na minha vida, um sim que mudou a minha vida da água para o vinho. Eu andava para a esquerda, agora ando para a direita, porque um dia eu disse sim, rasguei o coração e disse: sou pecador, preciso de ti. Você já disse esse sim? Se você é um cabrito, pelo amor de Deus, diga sim. Não quero castigo eterno, não queira, não abra mão do descanso eterno, porque Jesus diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. E para finalizar, Apocalipse diz assim: lá no céu, na eternidade, vocês jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos espalhar essa mensagem, irmãos? Vamos espalhar uma mensagem de que haverá um dia em que Ele enxugará dos nossos olhos toda a nossa lágrima. Vamos espalhar essa mensagem que o mundo carece. Vamos ficar de pé?
Senhor Jesus, que sejamos tocados pela Tua palavra nessa noite, confrontados, é verdade, mas desafiados a sair da nossa zona de conforto, desafiados a arregaçar as mangas e fazer com que o Teu nome seja conhecido na cidade de Criciúma, até os confins da terra. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo opere nesses corações nossos, e nos transforme em soldados do reino de Deus, em missionários na cidade de Criciúma e arredores, em pessoas preparadas para proclamar as boas novas. Senhor Jesus, eis-nos aqui, faz a Tua vontade em nós e por meio de nós. Levanta um exército disposto a arregaçar as mangas e fazer com que o Teu nome seja conhecido. Senhor Jesus, a Aviva quer Te servir, portanto levanta os soldados firmes, destemidos, com foco em Cristo, com o desejo de fazer o Teu nome exaltado. Senhor Jesus, por meio do Teu Espírito Santo, nos transforma para a glória do Teu nome.